A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Vamos hoje agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Agradecer ao Pai porque Ele tem cuidado de nós, porque as suas misericórdias elas são infinitas, elas são inesgotáveis. Deus, Ele é um Pai de amor. Debaixo da sua proteção, nós estaremos bem seguros. E um pai é aquela figura que tem autoridade sobre nossas vidas, aleluias, que nos direciona, que nos protege, que traz o suprimento, tudo aquilo que nós precisamos. O Pai, Ele sabe, e Ele traz no momento certo. Ele não vai dar a você aquilo tão somente porque você pede. Não, Ele vai dar aquilo que é necessário, porque o Pai, Ele se preocupa. Ele não quer que seus filhos se percam. Ele não quer que seus filhos se desviem do seu caminho. O Pai, que é a figura do Filho, sempre ao seu lado. E nós precisamos do nosso Pai, porque Ele vai nos orientar, vai cuidar de nós e vai nos proteger. Então hoje, se sinta abraçado pelo Pai. Se sinta cuidado, protegido pelo nosso Deus. O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Antes mesmo eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que façam a sua inscrição aqui nesse canal, que deixe aqui também o seu like. Coloque também aqui o seu pedido de oração para que eu possa estar intercedendo. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas possam ser abençoadas. Compartilhar a palavra de Deus é uma forma de evangelização. Você está trabalhando para o crescimento do reino. Amém? Hoje a palavra está no livro de um grande profeta, Abacuque. O seu livro não tem uma extensão, maior. Mas isso não quer dizer que ele seja menos importante. Cada um tem um papel, assim como eu e você. Jesus Cristo é o cabeça. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, somos os membros. Alguns os dedos, outros a mão, outros os braços, as pernas. E nós precisamos estar em conjunto, aliado, andar de acordo com a palavra de Deus. Andar pela direção do Senhor. Abacuque passava uma situação muito difícil. Eles estavam vivendo naquela época um caos muito grande, onde tudo estava destruído, onde a necessidade, onde a fome era grande. Muitas coisas estavam acontecendo por causa da rebeldia do povo. Hoje nós estamos vivendo essa situação, onde muitas pessoas têm descido à sepultura. Hoje o número de pessoas, enquanto nós estamos falando aqui, muitas pessoas já desceram à sepultura. E ainda tem pessoas que não se atentaram para o que tem acontecido. As profecias estão se cumprindo e muitos continuam dormindo o sono da morte espiritual. Quem deu crédito à palavra do Senhor? Todos os dias Deus nos dá uma direção, nos dá uma palavra, mas muitas vezes estamos muito preocupados com os nossos problemas pessoais, com situações que nós devemos resolver, que esquecemos, aleluias, de entregar nas mãos daquele que pode resolver a nossa situação, dar um fim nas nossas dores, trazer a cura, trazer a libertação, na mão do nosso Criador, do nosso Pai, aquele que orienta, aquele que cuida. O Senhor diz, se vocês que são pais, os filhos pedindo algo para comer, vocês não dão, coisas ruins, imagine eu que sou o seu Criador. Então eu quero te dizer que o maior amor do mundo é o amor de Deus, porque Deus, aleluias, Ele, independente de você amá-lo, de você o querer, Deus, Ele nos ama, Ele nos criou, nós somos criaturas feitas por suas mãos, e aqueles que o obedecem, que agradam a Deus com sua obediência,
que se lançam para viver o seu chamado, para entregar a sua vida, para ouvir a voz de Deus, viver o chamado, ouvir a voz de Deus e obedecer. São feitos como filho, porque a palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o obedecessem, aleluias, que entregasse a sua vida e trilhasse esse caminho, que se convertesse dos maus caminhos e seguisse Jesus, eles seriam feitos como filho. Eu não sei qual é a direção que você tem tomado na sua vida, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor, Ele nos dá mais uma oportunidade para que a gente venha, em nome de Jesus, alcançar a salvação. Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Senhor da minha salvação. Abacuque entendeu que tudo aquilo que ele precisava estava no Senhor. Ele precisava de força, ele precisava confiar, ele precisava ter fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que não são visíveis. É você crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, e não por nós, é porque Ele é Deus. Ele não nega a si mesmo. Deus, Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu quero te dizer que Deus, Ele não vai mudar porque você se chateou, porque você resolveu abandoná-lo, aleluias. Porque você tem dado crédito a outras palavras, Ele vai continuar a ser Deus. Mas a palavra diz que o Espírito Santo, Ele anseia, aleluias, para que a gente o queira. O Espírito Santo está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E hoje é dia de você entregar a sua vida, os seus caminhos, de você confiar. Talvez você seja uma dessas pessoas que perdeu os seus entes queridos, que você tem sofrendo, que há muita dor, muita tristeza. Talvez você seja uma dessas pessoas que está clamando por provisão. Talvez você seja uma dessas pessoas que seus filhos estão presos na droga, que seus filhos estão com a alma encarcerada, estão em prisões, não só espirituais, mas como física. Talvez você não saiba onde está o seu filho esteja desaparecido, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você esteja com problema no seu casamento, o seu marido foi embora. Talvez o inferno, aleluia, se levantou contra você e hoje, aos seus olhos, você está vivendo um dia mau. Mas eu quero te dizer que Deus, esse Pai, essa figura protetora, essa figura de amor, que entregou aquilo que era de mais valioso, para que a gente não perecesse, não fosse destruído, mas que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida bendita, em todas as áreas. Eu quero te dizer que esse Deus, Ele cuida de nós. E eu quero te dizer que hoje Deus, Ele já enviou o escape, já enviou o livramento, já enviou o refrigério. Deus agora, Ele vai arrancar do seu coração a dor, a tristeza, porque Abacuque ali reconheceu que ele precisava confiar no Senhor, que ele não podia olhar para o que estava acontecendo ao seu redor, porque havia muita destruição, e se ele olhasse com os olhos humanos, ele não enxergaria a presença do Senhor. E ali Abacuque, ele ora, aleluias, e ele diz ao Senhor: aos montes te viram e tremeram, e a inundação das águas passou, e o abismo a sua voz levantou do alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andam à luz das tuas flechas, o resplendor do relâmpago, aleluias, da tua lança, aleluias. E ouvindo eu, do meu ventre se comoveu a sua voz, tremendo os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da minha angústia descansarei,
quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Eles estavam vivendo situações ameaçadoras. Era tanto medo, era tanta assolação, não havia alimento. Em nome de Jesus. Mas Abacuque, ele resolveu estar com o olho firmado no autor e o consumador da fé. Você precisa estar com os olhos firmados em Deus, em Jesus. Você não tem que olhar para a adversidade, para aquilo que está ao seu redor. Senão será um quadro aterrorizador. Você terá medo, você ficar paralisado. É crer contra a esperança. Isso é ter fé. Abacuque transformou o seu medo em confiança. Ele não se consumiu, antes ao medo e ao caos. Mas ele pela fé se manteve erguido e ele declarou o seu ânimo. Porque aqui ele diz, aleluias, todavia eu me alegrarei no Senhor. E a palavra de Deus diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Imagine um Deus maior do que tudo e todas as coisas, um Deus soberano, poderoso, criador do céu e da terra, onde ele segura o globo terrestre em suas mãos, onde as nações, aleluia, são como gotas d'água, onde os povos são como a areia do mar. Você comece agora a imaginar, trazer à sua memória o tamanho desse Deus. Não coloque Deus do nível do seu problema ou menor. Deus, ele é soberano, ele é tamanho, a gente não consegue descrever e explicar Deus. Mas você precisa entender que aquele que te criou, ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais. E o que Deus tem para mim e para você é a palavra de 2 Coríntios. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subir o coração do homem. Ele tem para aqueles que o amam, aqueles que o escolheram, aqueles que confiam, aqueles que, independente da situação, da adversidade, independente do caos, do terror, resolveram confiar na palavra de Deus e obedecer. Esse é um segredo espiritual. Confie no Senhor. E não é quando tudo estar bem, não, é quando tudo está adverso, porque eu quero te dizer que Deus, ele não precisa de situação favorável para abençoar a mim e a você. Basta apenas uma ordem do trono da graça, para que situações que vêm se perdurando há anos sejam mudadas, para que pessoas que estão escravizadas no álcool, na droga, sejam libertas, para que essa enfermidade que vem assolando o seu corpo, a sua família, venha cair por terra, para que um familiar seu que nesse momento pode estar lá entubado, em nome de Jesus, Deus vira uma chave e muda todas as coisas, porque Ele é Deus. Então, ainda que a videira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as aparências sejam, em nome de Jesus, que haja fruto, que vai vir um bom futuro, mas você está vendo uma situação de caos, creia, porque Deus, ele é Deus e ele não muda. E ele diz aqui, ele nos ensina que a fonte da alegria de Abacuque estava na sua confiança em Deus, na sua fidelidade imutável, porque Deus, ele não muda. Nós podemos variar, mas Deus, ele não muda. E da mesma forma, aleluias, a pessoa verdadeiramente salva, ela crê na grandeza e na perfeição do Todo-Poderoso, que é o Senhor Deus. Amém? Vamos orar e que nesse dia essa palavra venha te dar libertação nos seus sentimentos, que tire, aleluias, todo o cenário de caos, de dor, de medo, de angústia. E que você seja visitado pelo poder do Espírito Santo, que o seu interior seja transformado e que você confie nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, pelo fôlego de vida. Oh Deus, obrigada, Senhor. Porque hoje, meu Pai, o Senhor nos permite mais um dia aqui nessa terra, porque é um propósito do Senhor. Nós temos que sermos preparados para reinar com o Senhor. Aqui é uma preparação, é uma breve passagem. Mas nós queremos declarar que o Senhor é o Senhor de nossas vidas e queremos entregar o nosso livre-arbítrio a Ti, que nossos pés estejam firmados na rocha que é Jesus, que o Senhor nos conduza por pastos verdejantes. Senhor, muda o nosso interior, nos fortalece, nos dê a confiança, aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Nós somos criaturas, Pai, imperfeitas,
que somos assolados ao todo tempo, mas o Senhor é Deus. E a tua palavra nos diz que sem fé é impossível te agradar. E nós queremos te obedecer, Senhor. E agradar o Senhor significa tão somente te obedecer. Nos ensina a ser fiel, Pai, em nome de Jesus, nessa situação adversa, no meio dessa dor, Senhor Deus. Transforma, meu Pai, em nome de Jesus, as nossas fraquezas em força nesse dia. Usa de sua graça e de sua misericórdia. Nós entregamos a nossa vida, que o Senhor passe adiante, aplanando os caminhos rochosos, que quebre os ferrolhos de ferro, os portões de bronze, que faça cair por terra, meu Pai, toda a investida de Satanás, e que todo enviado de Satanás que por um caminho que veio hoje, na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada e fuja da nossa presença. Tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar aquilo que o Senhor tem para hoje. Tira os sentimentos que atrapalham com que a gente venha viver as bênçãos que já foram liberadas sobre nossas vidas nesse dia chamado hoje, Deus. Nós te pedimos que o Senhor entre nas situações que para nós é impossível, que traga a cura, a ressurreição, que invada os hospitais, que traga a cura, meu Pai, em nome de Jesus, dessa enfermidade que tem ceifado vidas, e que pessoas que ainda não se submeteram ao seu senhorio possa hoje ter mais uma oportunidade de entender que sem o Senhor nada podemos fazer. Consagra a nossa casa com teu sangue, marca os umbrais, repreendendo todo espírito de morte, e nos dá vitória nesse dia chamado hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e tenha um dia de milagres. A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas.